the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a vida e pensamento de um personagem que deu origem a um adjetivo célebre, maquiavélico. Refiro-me, claro, a Nicolau Maquiavel, que nasceu em Florença em 1469 e morreu na mesma cidade em 1527, ou seja, em plena época da Renascença. Na maior parte das vezes, o adjetivo maquiavélico é emprego de forma pejorativa, qualificando alguém que não olha a meios para alcançar os seus fins. Ora, se é certo que para Maquiavel os fins justificavam os meios, também é verdade que ele não procurou construir um modelo abstrato de pensamento antimoral ou antivirtude. A sua obra baseou-se na sua experiência como governante na República de Florença e na leitura dos clássicos. Sobretudo, Maquiavel foi um cético e realista que sonhou com um desígnio que considerava virtuoso: uma Itália unida e livre de interferência estrangeira. A sua obra mais conhecida, O Príncipe, escrita em vernáculo em 1513 e publicada apenas após a sua morte, publicado depois em 1531, é um reflexo desse sonho. Nesta pequena grande obra, inspirada na figura de César Borgia, filho do Papa Alexandre VI e dedicada a Lourenço II de Médicis, duque de Urbino, Maquiavel enquadrou conselhos sobre a prática do governo recorrendo a exemplos, como Luís XII de França ou o próprio César Borgia. Mais que conselhos universais, estes adequavam-se ao contexto de Itália do Renascimento. E o que era esta Itália do Renascimento? Era um território que, desde 1454, data da assinatura da Paz de Lodi, vivia numa situação de equilíbrio tenso entre os seus principais estados, como Milão, Florença, Veneza, Nápoles e os Estados Papais. Este equilíbrio foi quebrado em 1494, quando o rei de França, Carlos VIII, decidiu invadir Itália para reclamar o reino de Nápoles. Então, os Médicis caíram em Florença, onde o dominicano Savonarola instituiu uma república teocrática. Este contemporâneo de Torquemada e precursor de Robespierre caiu, por sua vez, em 1498, altura em que a República de Florença foi restaurada. Maquiavel, oriundo de uma família abastada que lhe proporcionou uma educação humanista, tornou-se então secretário da Segunda Chancelaria, um cargo que permitiu-lhe visitar França, Sacro Império e outras cidades italianas. Até 1512, data do regresso dos Médicis a Florença e da sua queda em desgraça, Maquiavel participou, pois, no governo da República de Florença e foi autor da política italiana da época. Esta experiência foi fundamental para formular o seu pensamento. Tal como referiu numa sua outra obra célebre, Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, uma reflexão comedidamente apologética sobre a República Romana, o melhor governo é aquele que baseia-se no consenso e no controle popular. Este consenso, ou equilíbrio, realizava-se plenamente com a República e não com a monarquia do tipo feudal, como a existente ainda em França. A época em que Maquiavel participa do governo de Florença é também aquela em que a decadência moral do papado atinge o seu ponto maior. Aliás, Maquiavel considerava que o poder temporal da Igreja era uma das causas da instabilidade italiana. Então, César Borgia, o filho do Papa Alexandre VI, era o condottiere que renunciara ao cardinalato e vivia entregue à conquista de glória, estados e riquezas. Paradoxalmente, César Borgia era um príncipe que, segundo Maquiavel, sabia fazer-se amado pelos governados dos seus estados, apesar de ser implacável com quem ousasse fazer-lhe frente. César Borgia, cujos reveses Maquiavel desculpou não com os seus defeitos, mas sim com a falta de sorte, foi atraiçoado pelo Papa Júlio II della Rovere, arqui-inimigo dos Borgia, que, dissimuladamente, o tinha convencido a apoiar a sua eleição papal e, mais tarde, acabou assassinado com 31 anos no reino de Navarra. É neste meio dissimulado e implacável
contra o qual Lutero e muitos outros se insurgiram, que Maquiavel irá mover-se até à sua queda em desgraça em 1512, a quando do regresso dos Médicis a Florença, promovidos pelo Papa Júlio II. Depois, no seu exílio político, escreveu as suas obras mais importantes, como os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, escritos entre 1512 e 1517, O Príncipe, em 1513, que, maquiavelicamente, Maquiavel dedicou a Lourenço de Médicis, duque de Urbino, ou A Arte da Guerra, escrito entre 1519 e 1520. Regressado a Florença em 1521, Maquiavel acabou por ser vítima de maquiavélicos, pois foi acusado, falsamente, de conspirar contra os Médicis. Tal não impediu o cardeal Júlio de Médicis, futuro Papa Clemente VII, de encomendar-lhe uma história de Florença, obra em 8 volumes, que Maquiavel escreveu por 120 florins entre 1520 e 1525. Sintomaticamente, Maquiavel morreu com pouco reconhecimento e várias dívidas em 1527, ano em que as tropas do imperador Carlos V saquearam Roma, obrigando à fuga do Papa Clemente VII, apoiando o rei de França, Francisco I. A política italiana vivia o apogeu do maquiavelismo. Para além do seu realismo, Maquiavel foi profundamente moderno. Marcou um corte com o pensamento político medieval, fundava o poder em Deus e para a glória de Deus. Defendeu que a oposição de interesses era natural e que esta devia ser contida pelo governo. Ou seja, este seria um pacto consciente entre partes com cedência de poder, tal como Thomas Hobbes mais tarde teorizaria. Também que a partilha do poder era essencial para o seu equilíbrio, aspecto depois retomado, entre outros, por Montesquieu. Ao contrário do que Rousseau quis fazer crer, o príncipe não é uma denúncia, mas sim uma constatação. Ou seja, Maquiavel, ao contrário de Rousseau, não tinha ilusões em relação à natureza humana. Por fim, Maquiavel não foi um adversário empedernido da virtude. Pelo contrário, achava que os governantes a deviam praticar, pelo menos no conceito que tinha de virtude, em prol da sua glória e do bem comum. Genericamente, alguém que rejeitava o despotismo e defendia o bem comum não pode ser tido como adversário da virtude. Este introito não é, porém, uma apologia de Maquiavel. Será apenas, se o for, a apologia do realismo no diagnóstico político e do uso da virtude no seu governo. Ontem como hoje, tal continua a não ser tarefa fácil. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, também tu tens uma opinião de Maquiavel como alguém maquiavélico no conceito que usamos hoje? Ou vamos aqui reabilitá-lo e destapar uma outra perspectiva do personagem? Bem, eu acho que ele já está reabilitado há alguns tempos, não é? Porque a ideia do maquiavelismo e do maquiavélico como algo extraordinariamente negativo nasceu pouco depois da publicação do Príncipe. Ele foi atacado por muita gente importante, e não só em Itália, em França também. No Reino Unido não existia, portanto, na Inglaterra ou Grã-Bretanha, ou como se chamava na altura, era a Inglaterra. Era Inglaterra ainda. Na Inglaterra, não é? Porque, por exemplo, o Príncipe, a primeira pessoa que se pronunciou negativamente sobre o Príncipe foi um cardeal inglês, chamado Reginald Pole, que se disse horrorizado com as teorias dele e com a influência que ele tinha sobre Thomas Cromwell, não é? Sim, o chanceler. Thomas Cromwell, chanceler de Henrique VIII. Os jesuítas depois acusam-no de ser contra a Igreja e convencem o Papa Paulo IV, na altura, a pô-lo no Index Librorum Prohibitorum, ou seja, o Index dos livros proibidos. Sim. E na França, um huguenote da altura, chamado Innocent Gentier, escreveu uma obra em que acusa o Maquiavel de ateísmo. Ateísmo, na altura, era um... Sim, era o maior dos crimes. Era uma condenação à morte,
E mais, e diz que ele é um dos inspiradores do chamado, e que aconteceu, Massacre de São Bartolomeu, 1572. 1572. E, portanto, quer dizer, foi logo ali, ele morreu em 1527, salvo erro. Foi no ano do saque de Roma, pelas tropas imperiais, ironicamente. E, portanto, ele, 50 anos depois, já o Maquiavel era já tinha Henrique, vida em mas desgraça. aí, e depois o Frederico II da Prússia também escreve o anti-Maquiavel no século XVIII. Não sei se é século XVIII. Mas aí temos a questão do contexto, porque não só Maquiavel... Não é tudo mentira, é isto. Escreve... Quer dizer, ele não escreve nada disto. Quer dizer, a verdade é que o Maquiavel se torna... Mas o contexto histórico, só antes dessa parte entrarmos no Príncipe. Porque o Príncipe é escrito... O Príncipe, portanto, a obra principal de Maquiavel, apesar de ele ter escrito muitas outras, Maquiavel era um humanista. Não só teve uma educação humanista, como traduziu também os clássicos, como depois aproveitou o seu tempo de queda em desgraça para escrever. E inclusive escreveu como senato e como senato dos próprios Médicis, a história de Florença, por exemplo. Mas também escreveu comédias e romances sobre adultério. Era alguém com conhecimento universal. Política, não é? Mas o Príncipe é escrito em 1513. Portanto, quando falamos em 1513, estamos a falar numa altura depois dos Médicis terem regressados a Florença. Também já podemos falar aqui um bocadinho sobre a evolução do que foi a história italiana da altura, para percebermos o porquê de surgir alguém como Maquiavel a dar aquele tipo de conselhos naquela fase. Mas 1513 é exatamente nas vésperas do início da Reforma Protestante com Lutero, que é de 1517. Ou seja, é o auge do auge de degradação moral da política, não só da romana, como da política em todo o espaço italiano. E depois, estes conselhos são dados em 1500 o Príncipe é escrito em 1513, só é publicado em 1531 e todas estas críticas à obra, todas estas críticas que tu referiste, são críticas que já datam do período da Contra-Reforma. Portanto, o Index já é da Contra-Reforma, os Hugonotes já é da Contra-Reforma. Eu ia justamente falar da Contra-Reforma. Portanto, o Maquiavel é um produto final deste renascimento que depois... Mas ele tem duas coisas que são completamente diferentes do que tinha vindo até aí, do que tinha acontecido até aí. Uma é que ele escreve de uma forma empírica, ou seja, ele escreve de acordo com aquilo que ele vê. E não de acordo com ideias pré-concebidas. Com abstrações, nem com sistemas abstratos. A segunda questão é que ele escreve de forma a dizer que o objetivo do Estado é a governança da própria sociedade e do próprio Estado, e não qualquer... e que não tem nada a ver com a religião, e que não tem nada a ver com Deus. Isto, claro, portanto, ele aí corta, com Santo Agostinho. Exatamente, ele aí é um corte absoluto, e é por isso que ele é depois tão atacado, não é? Eu há bocado estava a dizer que ele escreveu comédias e coisas, por exemplo, sobre o adultério. Uma das mais conhecidas dele, que também é uma das obras, é a Mandrágora. É também do Maquiavel, e que não tem nada a ver com política, tem a ver com uma comédia. Mas aí na questão só da cidade de Deus, só fazendo aqui um parênteses, mas essa ideia também de separação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens enquadra-se num conflito longo durante a Idade Média. Não de uma separação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, mas de quem tinha a primazia, se o imperador, se o Papa. Que é um longo conflito que atravessa os guelfos e os gibelinos, que atravessa toda a Idade Média, e que depois, nesta altura do Renascimento, é corporizado sobretudo por cidades como Florença, onde Maquiavel se move, e Milão. O milanado era pró-imperador, não é? E pró-primazia do imperador, enquanto que Florença era pela primazia do Papa. Não pela primazia do Papa, mas sem existir essa primazia. Mas, portanto, este era um conflito que vinha da Idade Média, que sempre certo, mas com outra forma. Eu acho que foi mais longe que isso. Quer dizer, não é só a questão que passou a Idade Média sobre que era a primazia. Sim, se bem que aí sempre era para a glória de Deus, imperador ou Papa era sempre para a glória de Deus. Era sempre a maior glória de Deus. E ele diz, não é nada disso. E aqui era o governo dos homens, aqui é o governo dos homens, quer dizer, aí é que é o corte, e é um corte de modernidade já, de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, claro, como é óbvio.
E depois, mas depois há outra coisa que tem a ver, e que aliás dá cabo de uma tese que durante anos foi praticamente inquestionada, e que é uma tese sociológica do Weber, expressa num livro que é bastante conhecido, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Sim. A ética protestante, obviamente, tem a ver com o Lutero, tem a ver com tem a ver com o Lutero e tem a ver com as teses que o Lutero fixa em Wittenberg, não é? Mas há um pequeno opúsculo do Maquiavel chamado Retratos de Coisa da Alemanha, que é, ou seja, retratos das coisas da Alemanha, onde ele, pela descrição que faz, porque ele descreve, ele não teoriza, quer dizer, ele observa, teoriza, de facto, mas ele observa, e reflete ele sobre o que observa. É o empírico. Ele diz isto sobre os alemães, ou sobre a Alemanha, ou sobre aquilo que ele viu na Alemanha, não é? As pessoas são privadas, ricas, e a razão é esta: vivem como pobres. Repara, ele está a falar dos alemães. Não constroem, não vestem, não têm bens domésticos em casa. Basta que tenham abundância de pão e carne e que tenham um fogão onde possam escapar do frio. Quem não tem outras coisas, prescinde delas. Mais à frente também diz, é por causa destes costumes deles, segue-se que nenhum dinheiro sai do seu país, contentando-se com o que o seu país produz. E eles sempre entram em seu país e o dinheiro é trazido por quem quer as suas coisas. São estoicos. Exatamente. Okay, quer dizer, ou seja, a ética protestante já existia. Antes de haver protestantismo. Sim. E naquelas paragens que ele depois compara com aquilo que se passava em Itália, que a gente também pode comparar com o que se passava em Portugal, Espanha e na França e noutros São sítios. questões culturais que vão para além de... E o Maquiavel aí é fantástico na sua capacidade de percepção, exatamente, de observação, até de agudeza psicológica e avant la lettre também sociológica, não é? Outra coisa que... E sobretudo, Henrique, aí com um dado importante que decorre da observação, é que ele não defende modelos políticos universais, mas sim o que é mais adequado a cada caso. E ele defende um modelo para o caso italiano. O príncipe é claramente... Ele defende, aliás, a unificação italiana. Ele defende na esteira de Petrarca. Exatamente, 400 anos antes dela acontecer, não é? Sobre a unificação italiana e para os nossos ouvintes também perceberem um bocadinho o que estava em causa a Itália nesta altura e porque é que a Itália era tão complexa. A Itália estava dividida em vários reinos, mais ou menos de tamanho equivalente. Reinos-estados, exatamente. Reinos, cidades-estados, mais ou menos que se equivaliam desde 1454, desde a Paz de Lodi, que estabeleceu este equilíbrio de poder entre os Estados italianos. Porque Itália, sobretudo as zonas dos Estados papais e para norte, desde o século XIV que se tinham progressivamente autonomizado do Sacro Império, ou seja, eram praticamente livres. O movimento comunal tinha sido um movimento muito forte, ou seja, um movimento de cidades relativamente independentes, e essas cidades gradualmente foram ganhando importância e transformando-se em cidades-estados, no fundo, num modelo muito semelhante ao que foi o modelo clássico. E este equilíbrio entre Estados italianos, que durou 40 anos, da segunda metade do século XV, e em que Lourenço de Médicis, dito Magnífico, foi um dos grandes arquitetos deste equilíbrio de poder, foi quebrado em 1494, quando o rei de França, com ambições ao trono de Nápoles, entra em Itália. E é o início das chamadas guerras italianas. O trono de Nápoles era todo o sul da Itália. Exato, no sul, que era uma herança, era aragonesa até essa altura. Era de um ramo aragonês. A Sardanha, não é? E só para nós percebermos como Itália era complexa nesta altura. Este foi um abrir de caixa de Pandora. Porque durante toda esta primeira metade do século XVI, que é na prática a metade em que Maquiavel irá escrever O Príncipe, e depois irá evoluir, e depois acaba por morrer em 1527, ainda a meio desta longa contenda, é um tempo das chamadas guerras de Itália entre França, por um lado, e o imperador Carlos V por outro. Carlos V que sobe ao trono imperial em 1519, portanto rei de Espanha e imperador do Sacro Império,
e que luta também pela posse de Itália. Das duas Sicílias também, já sim, e herdeiro de rei de Nápoles. E com a herança do Milanado. Exatamente. Porquê? Porque qual é que é o problema depois a partir de quando Carlos de Gante, Carlos I de Espanha, Carlos V, portanto são os vários nomes que ele tem, sobe também ao trono espanhol e se torna-se imperador do Sacro Império. É que ele também tinha uma herança, das várias heranças que ele teve, nós também já falámos aqui sobre elas, uma das heranças que tinha era o Milanado, portanto a zona de Milão. Exato. Que é uma zona que também interessa ao rei de França que irá suceder a Carlos VIII, que é Luís XII. E Luís XII também não só procura continuar a guerra do seu antecessor em Nápoles, como estende ao Milanado, à zona de Milão. Portanto, todas aquelas zonas, Mantua, Monferrato, toda aquela área do norte e centro de Itália entra numa convulsão. E numa convulsão, numa longa disputa entre o Imperador Carlos V e Francisco I de França. Eu não disputo nada disso, mas tu estás a fazer um enquadramento, digamos, histórico e político. Da altura. E quando eu acho também que é importante nós falarmos das ideias de Maquiavel. Claro, com certeza. As ideias de Maquiavel são completamente diferentes daquilo que a gente acha que é o maquiavelismo. Claro, mas é neste ambiente. Mas move-se nesse ambiente e numa coisa muito importante que tu disseste, que é ele nunca tenta erigir as suas ideias em ideias universais. Diz, não, isto é uma ideia para isto. Para o caso italiano. Para este caso, para este que muitas vezes são então, caso, e indo às ideias de Maquiavel, só para podermos então entrar nas ideias de Maquiavel. A ideia é justamente o que Maquiavel defende, que é a não ingerência estrangeira em Itália, e essa não ingerência estrangeira significa também uma não ingerência do Papa. Exatamente. Portanto, ele no fundo quer uma república italiana. Sim, uma coisa. Aliás, ele, por exemplo, ele diz que o governante eficaz tem que ter virtude. A gente muitas vezes traduz virtude por virtude, mas ele, mais do que virtude, como hoje nós a entendemos, não é? Que é uma espécie de santidade, não é? Ou de coisa deste tipo. Sim, a virtude tem várias. Ele queria dizer capacidade de adaptação. As pessoas, quer dizer, o bom príncipe tem que se adaptar às circunstâncias e digamos àquilo que existe, ao concreto, não é? Sim, como é uma virtude flexível, ter alguma flexibilidade. E outra coisa que é, para ele, que é muito importante, que é a fortuna. A fortuna, a gente hoje traduz por sorte, mas é mais que isto. É às circunstâncias imprevisíveis. Quer dizer, aquilo que nos traz a fortuna. Aquilo que a gente não sabe que vem por aí, vem. E ele diz isto, e isto é muito importante. Porquê? Porque o Jean-Jacques Rousseau, que tu até já citaste, ele às tantas diz assim, o velho Jean-Jacques Rousseau, ele falando para os príncipes veio dar uma grande lição aos povos, porque fingindo dar lições aos reis, deu-as e grandes aos povos, diz o Jean-Jacques Rousseau. Sim, isso é uma interpretação abusiva. É uma interpretação também abusiva, porque ele não era isso também que ele pretendia. Ele não era um revolucionário, nem uma pessoa que queria sublevar os povos. Não, apesar de ele constatar e aceitar que existia uma tensão entre príncipe, grandes e povos. Exatamente, agora, e ser contra a tirania, que isso é o que Spinoza depois vem também sublinhar na obra de Maquiavel. O Spinoza, o nosso, a gente diz o nosso, ele é holandês, País Baixo. Sim. Mas era de origem portuguesa, judeu de origem. Baruch Bento Spinoza. Ele vem dizer, não, ele é completamente contra a tirania. Por outro lado, o Thomas Hobbes com o Leviatã e até mais tarde o Bossuet, não é? Que são centralistas e tal, e completamente quase, não digo tiranos ou ditadores, mas quer dizer, mas são a favor de Estados muito, 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 muito fortes. Esquecem uma coisa extraordinária que o Maquiavel escreve nos livros sobre os 10 anos de Tito Livio, não é? Sim. Acho que se chama Discursos sobre da primeira década de Tito Livio. Em que ele faz a apologia da República Romana. Exatamente, ele faz a apologia da República. Sempre. Sim. Da República Romana. E da República como um governo não só de consenso, como de equilíbrios. Exatamente. E são esses equilíbrios. E confunde semanticamente o que ele escreve como centralização do poder político, que ele defende completamente, ou seja, o poder político é em pirâmide e tem um tipo no topo que é responsável
mas que é responsável e que deve ser responsabilizado. Não é só Claro, mas tem que haver mecanismos de equilíbrios que permitam que o poder não fique concentrado. Isso com o absolutismo, que há de vir depois dele, não é? Sim. Ele é prévio ao absolutismo. Ele é prévio, mas quer dizer, mas ele nunca defende o absolutismo, ele defende sim o poder central, e depois tem umas táticas também, não é? E algumas táticas que ainda hoje se utilizam, que é fazer o mal todo de uma vez e o bem aos poucos e coisas assim desse tipo. Pois, são conselhos práticos. São conselhos práticos da política que ainda hoje... Mas ao mesmo tempo são geniais, porque a gente diz assim... Não, ele é profundamente realista. É profundamente realista. E eu até diria uma outra coisa. O Maquiavel é a antítese do hipócrita. Porque ele diz as coisas... Com dois maquiavelismo exatamente. Porque ele diz preto no branco as coisas como elas são. Ele é a antítese. Ele é assim. Como é óbvio, muito do que é maquiavélico é hipócrita, mas o que ele observa, o que ele constata e o diagnóstico que ele faz é a antítese da hipocrisia. Porque ele é tal como é, não é? Mas, por exemplo, quando ele diz... quando ele fala sobre a tolerância, ele diz assim... O príncipe deve permitir as leis da nação dominada e tolerar as diferenças. Quer dizer, a gente está a falar... Atenção, estamos a falar do século XVI, não estamos a falar propriamente do século passado. É uma reflexão profundamente... É uma reflexão dizer assim, o príncipe deve permitir as leis da nação. Isto hoje não faz sentido porque o príncipe no geral é da nação, mas antes não era. Como tu sabes. Pois, poderia, exatamente. Quer dizer, uma pessoa podia ser súbdito do Carlos V e estar a morar em Nápoles. Sim. Aliás, porque as conquistas aconteciam a cada dia na altura, não é? Portanto... E as heranças, herdavam e tal. Ele diz, tem que aceitar as leis da nação. Portanto, a nação, para ele, prevalece sobre a própria vontade do príncipe. Sim, e sempre centrado em Itália, porque ele não defende que isso se vá passar, por exemplo, em França ou na Rússia. Em França, nessa altura, a França está numa fase que, aliás, em 1494, até quando se dá esta primeira invasão de Carlos VIII, já no fim do tempo medieval, portanto, todos os grandes senhores medievais tinham sido derrotados pelo rei de França, o último foi o Duque de Borgonha. E está a iniciar um processo de centralização. Portanto, é um Estado que verdadeiramente se vai tornar central e aí sim um precursor do absolutismo. Mas esse é um espaço que não existe nesta Itália dos 5 Estados em equilíbrio, onde, como tu disseste, esta ideia de república é uma república que obviamente tem que ter alguém a governar, mas é alguém que tem que prestar contas e inclusive a ser contido. Esta ideia de contenção para Maquiavel é importante, porque é uma ideia que depois é retomada também por Hobbes e por outros, com a ideia do contrato de voluntariamente nós cedermos a nossa soberania para o Estado poder exercer uma repressão que seja uma repressão que permita que vivamos em sociedade. Sim. E portanto esta contenção é necessária. Aliás, de todos. Tudo isso era muito discutido, tanto o Montaigne, o Etienne de la Boétie, sobre a servidão voluntária, quer dizer, como pessoas a favor, como o Hobbes, como pessoas contra, como o Boétie, mas quer dizer, a ideia de nós cedermos, da sociedade obrigar a ceder individualmente, é a ideia da democracia, curiosamente, porque na democracia todos nós cedemos uma parte da nossa liberdade em nome da liberdade comum. Sim, e a própria democracia tinha que se autolimitar, senão iria dar aquilo que era o licencioso. Exatamente. De uma anarquia que já não... O pensamento moderno acha hoje que o Maquiavel não foi nunca um pensador sistemático, portanto era, quer dizer, como o Kant. Não construiu, portanto, não construiu um quadro. Só um kantianismo, ou só um kantismo, ou um marxismo. Um sistema, claro. Ele não tem sistema nenhum. Ele é empirista completamente, e nesse sentido ele é o primeiro dos grandes empíricos, não é? E escreve, sobretudo, através da observação e do método indutivo. E portanto, há muita coisa dele escrita pelo Maquiavel, nomeadamente muitas partes do Príncipe, que são induções, ou seja, raciocínios que partem de uma lógica e que nos levam a uma determinada conclusão. Sim, mas ele não é 100% empirista, Henrique, porque ele também tem muita reflexão sobre a República Romana, tal como depois, mais tarde, sim, tá bem, mas Montesquieu terá, não é? É o que ele acha que é aquilo que acaba por ser o modelo que ele procura para a Itália do século XVI. Mas de qualquer forma mantém-se empírico, porque é aquilo que ele acha, que ele acha que aconteceu, não é? Exato. Ele não constrói um sistema, não constrói um sistema. E há uma parte que ele não separa a teoria da prática.
E é nisso que ele diz que é o menos hipócrita, talvez, dos pensadores. Ele diz, bem, se isto a prática é assim, se a teoria e a prática têm que, ou como se dizia antes, a praxis, a teoria e a praxis, têm que estar unidas, não vale a pena estar a dizer uma coisa e depois fazer outra. Mais vale postular logo o que é que se vai fazer, sabendo-se que é isso que se pode fazer. Claro. E nesse sentido ele parece um bocado desapiedado. Parece um bocado desapiedado. Não, ele sobretudo, Mas, na verdade, é um cético. É um cético realista. Que nada tem daquela linha de uma ideia como Rousseau tem do bom selvagem, muito pelo contrário, não é? Não, exato, porque ele não vai buscar, como vai buscar, por exemplo, o Thomas More, ou como vai buscar o Erasmo? Como é que se chama? Sim, o Erasmo também, mas pois todos esses põem um forte conteúdo moral no seu pensamento. Com certeza, o São Tomás de Aquino, Sim. essas coisas, vão buscar o quê? Até o Santo Agostinho também, já muito mais para trás. O que é que eles vão buscar? Vão buscar modelos imaginários que servem de referência aos príncipes, ou seja, aos reis, a quem domina. Vão buscar modelos imaginários. Ora, o que o Maquiavel rompe é com esta tradição profundamente medieval, ou que vem do medievalismo, e que não é buscar um modelo imaginário. É dizer para ele ir buscar um modelo concreto, é que esse modelo é imperfeito. Exatamente. Isto é assim e é imperfeito. É hipócrita às vezes é desapiedado. Mas paradoxalmente não é hipócrita por ser hipócrita. Exatamente. O próprio modelo que ele vai buscar, que ele muito admirava, o César Borgia, que tem uma vida absolutamente... Sim. César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, não é? Um dos filhos do Papa Alexandre VI. Antes de ser condottieri, é cardeal, não é? O irmão dele morre até com rumores de que poderá ter sido o próprio César a ter interferência na morte do seu irmão mais velho. Uma morte florentina e que se torna um condottieri. Depois, isto é absolutamente trágico da Renascença. Apoia um arqui-inimigo dos Borgia, o Papa della Rovere, que vai ser o futuro Júlio II, que depois também o atraiçoa. Sim. Portanto, toda a glória e a tragédia de César Borgia é muito humana e muito imperfeita, e é o modelo que ele vai buscar. E depois também Maquiavel não está com grandes explicações, nem morais, nem muito rebuscadas, a explicar os insucessos de César Borgia. Ele diz que ele foi abandonado pela fortuna. Foi uma questão mas de eu pouca... há bocado disse, a fortuna, ele vai buscar. A fortuna, ou seja, é a deusa romana da sorte. O que é que isto aqui também mostra? Que é muito realista, é que muitas vezes nós, até quando discutimos política ou quando discutimos história, falamos de uma forma em que parece que tudo é racional e esquecemos o lado do imponderável. Também já falámos várias vezes aqui no programa sobre isso. E há coisas, de facto, que têm a ver com o imponderável, que poderiam não ter sido daquela que forma. Considera a fortuna. E como é que se combate a fortuna, de acordo com Maquiavel? Com a virtude. Ou com a virtude. Exato, com a sua virtude. Exatamente, mas a virtude é uma capacidade de adaptação, ou seja, para ele a coisa é relativamente simples, porque ele tem um pensamento que não é, ao contrário do que as pessoas pensam, quando falam de maquiavelismo, que é uma coisa muito elaborada, o pensamento dele não é assim tão elaborado. Ele ia dizer, a fortuna, não é? A fortuna é inesperada, a gente não sabe. Portanto, a gente não sabe se ela vem contra nós ou se vem a nosso favor. Não sabemos, é sorte. A fortuna era a deusa romana da sorte, não é? Portanto, quando ele fala de fortuna, fala disso. Ele estudava Roma com o Tito Livio, como já se disse. E depois, como é que isto se pode... Quer dizer, e portanto há aqui coisas que a gente não pode fazer nada. Pronto, é aquela velha coisa, só há dois tipos de problemas, os que o tempo resolve e os que nem o tempo resolve, e não vale a pena estar a fazer nada sobre eles. Mas há uma maneira de tentar contornar isso, que é através da virtude, que é uma espécie de muro ou de contenção dos desígnios do destino. E isso quer dizer o quê? Capacidade de adaptação. Essa é que é a virtude. A virtude não é não são os 10 mandamentos, não são aquelas normas, digamos, mais ou menos teológicas e agiológicas e não sei quantos e tal, que tinham sido durante toda a Idade Média. Não é Idade Média, não médica, sim. Média. Não é isso, é outra coisa. A virtude é o que nós podemos ter para não sofrer
reveses da fortuna. E, portanto, sabendo que as coisas caminham de uma determinada direção, a gente é como... A capacidade de leitura e de antecipação. Exatamente. Também, ele entra aqui muito na psicologia. É como fugir de uma corrente, não é? Tu não podes nadar contra a corrente, tens que nadar a favor e desviar-te dela. Exato. Se não queres ser levado por ela. Ele muito pragmaticamente, mesmo em relação aos conselhos que dá ao príncipe, em lugar de apelar à sua moral e à sua bondade, porque conhece a natureza humana, em lugar de apelar à moral e à sua bondade para bem governar, acaba por justificar e por incentivar o príncipe a bem governar, porque isso seria melhor para si, para conservar o poder. Ou seja, tudo é pragmático em Maquiavel. Quase tudo, sim. Quase tudo. Empírico, é claro que nós são boas palavras para ele. Podemos agora discutir se no governo a moral devia ser ou não uma componente do bom governo, ou apenas ou se o bom governo deve ser despido de moral. Isso depois já é um outro tipo de discussão filosófica a nível de filosofia política. Eu acho que a moral, obviamente, que deve influir na forma como se governa. Os princípios e os valores. Depende qual é o... Aí é que está o fim, não é? Ou seja, tu, na Idade Média, toda a boa governação... Sim, porque só havia um fim, exatamente. Qual era o fim? Era a salvação da alma, a salvação das pessoas. Claro. Era uma coisa teológica. Claro. E ele diz, não. Agora, quando ele despe... O bom governo, ele despe aquilo tudo e diz, o bom governo é a manutenção da pátria, da sociedade. E do equilíbrio. Sim, mas no fundo é a manutenção daquilo que a gente hoje poderia chamar pátria, bem geral da comunidade. Bem comum, sim. Comum. E, portanto, não é, quer dizer, não é uma coisa transcendente, é uma coisa que se pode... Só que depois há aí E daí a República, estás a ver que a República... Só que depois há aí um perigo grande, que é um perigo entre quando os conceitos começam a juntar muito entre o que é o bem comum depois, que pode derivar depois naquelas interpretações ou da vontade geral ou das ditaduras. Sim, isso é o Rousseau. Sim. Exato. Porque o bem comum é algo de diferente do que é a vontade geral. A vontade geral é impositiva, não é? Sim, enquanto o bem comum procura sempre a ideia de equilíbrio. É uma ideia de equilíbrio. A vontade geral é uma coisa impositiva. Eu diria aqui que Maquiavel... é a melhor frase para mim de Maquiavel, ao contrário do que as pessoas dizem, é: as leis mais bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Curiosamente, há um ator na história que mais tarde diz uma coisa muito semelhante: não há pior força que a força da tradição, ou que a força dos costumes. Esta segunda frase é de Lenin, a primeira é de Maquiavel. Sim. O que é que eles têm em comum? Nada, salvo isto. Ambos são bastante realistas. E ambos sabem bastante bem onde é que se mexem. E eles percebem que só que o Lenin dizia assim, não, há aqui uma tradição, ele é horrível e a gente tem que lhe dar combate. Tem que eliminar por completo. E o Maquiavel, que perante o Lenin é um democrata, o que a gente hoje diria um democrata, enfim, é uma pessoa tolerante, diz, não, a gente tem que saber nadar com a corrente e desviar-se dela, tentando levar os outros. E portanto, ele nisso é obsiano, porque a natureza humana, para ele, Maquiavel, é naturalmente má e não naturalmente boa. É antropologicamente pessimista. Exatamente, é um antropológico. E nota-se isso no Príncipe, e ele diz que é uma coisa que se calhar que não se altera ao longo da história. E repara que ele faz uma coisa que mais ninguém tinha feito, ou que não era costume fazer-se, até ele o fazer, que é começar a consultar os arquivos para saber a história de Florença, não é? Ele vai aos arquivos todos, claro, porque ele escreve a história de Florença. Ele vasculha aquilo tudo, vasculha tudo o que pode estar arquivado, tudo o que pode estar engavetado, tudo o que pode estar coisa, para poder escrever história. E, portanto, o Maquiavel, em certo sentido, também é o primeiro grande historiador moderno, digamos. Sim, ele é um grande pensador, um grande humanista, alguém profundamente realista, cético e corajoso na altura. Aliás, porque ele cai em desgraça por várias vezes também. Está preso, 22 dias. Ele é amnistiado por um Papa que ele tinha apoiado antes, quer dizer, ele teve sorte, não é? Porque ele foi preso 22 dias antes. E também se percebe que alguém que conheça o papado daquela altura fosse bastante cético em relação às virtudes do papado e da Igreja. Portanto,
tudo isso Bem, é perfeitamente aquilo compreensível. É a pior altura. É a pior altura, em termos papas. morais, sim. Não sei, se a gente comparar lá com o século VII e VIII. Sim, também não era muito famoso. Cortavam línguas e Mas quer dizer, tiravam olhos. ao Lourenço, tu que até ainda és da família dos Médicis, pelo nome do Lourenço. pelo lado de Lourenço. Eu não. Os Henriques já tinham passado ou ainda não tinham chegado. Houve 2 vagas, mas há uma coisa que se nota aqui, é que nós somos maquiavélicos, portanto, no sentido puro da palavra Maquiavelli. Do adjetivo, aliás. Sim. Maquiavélico, porque eu até acho que é bastante pena que haja coisas como esta, não é? Que acabam a querer dizer o contrário do que aquilo que na verdade que eram foram. originalmente, sim. E acho que nas correntes de pensamento... Mas o adjetivo começa imediatamente por ser um adjetivo pejorativo, porque é com o início das críticas. É logo. São no tempo da Contra-Reforma. As críticas são imediatas, quer dizer, não imediatas, quer dizer, são 30 anos ou 40 anos depois, quer dizer, mas ele também só, quer dizer, o Príncipe só é publicado postumamente, é só depois de morrer. Portanto, ele já nem sabe quais são as críticas ao Príncipe. E no fundo o objetivo dele, quando escreve o Príncipe, acaba por ser um objetivo. Mas caso sabes que é que, deixa-me só acabar, sabes o que é que irrita mais? É que a maior parte das pessoas que estão na política nunca leram Maquiavel e continuam a falar de maquiavelismo político e coisas assim como se isso fosse Aqui mau. fica uma proposta e uma sugestão que leiam Maquiavel, mas é interessante. Agora na campanha, quando não têm nada que fazer, não é? Tirando comer umas carnes assadas. Não vão ter ideias. Comer umas coisas aí pelas províncias. Mas o seu objetivo em 1513, quando escreveu o Príncipe ao dar estes conselhos, foi um objetivo benigno que foi, inclusive, de poupar a Itália todas as... depois ficaram conhecidas pelas guerras de Itália, todas as guerras e a devastação que tiveram nas décadas posteriores e que, como nós sabemos, depois Itália mantém-se um território de disputa até ao século XIX, quando é finalmente unificada. Portanto, no fundo, os conselhos de Maquiavel, de certa forma, acabaram, ou os conselhos, ou o trabalho, ou o pensamento de Maquiavel, por cair em saco roto, e Maquiavel foi ali o ponto final de uma época que terminou com a Contra-Reforma, e depois o tempo barroco já será completamente diferente, se bem que ficaram não só as ideias de equilíbrio de poder, de pacto, de consentimento, a forma republicana, também, a participação dos cidadãos e a importância da participação dos cidadãos, ou seja, crítica à corrupção, que é uma coisa que hoje em dia também é importante, também é importante relembrar, e a decadência e excessiva influência da Igreja. Ele critica isso tudo, não é? Ou seja, há uma série moderno nesse há uma série de ideias do Maquiavel de início do século XVI que profundamente modernas, e é assim também como ele pode ser visto, e não apenas como um maquiavélico, alguém que anda ali em joguinhos florentinos, como muitas vezes é associado. Henrique, nós maquiavelicamente fechamos o programa de hoje. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.